Olá pessoal, vamos gravar agora mais um vídeo. Dessa vez eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a Alta Idade Média. Mas antes da gente iniciar esse assunto, é importante que a gente entenda o próprio contexto de Idade Média, né? Esse termo é um termo cunhado a posteriori, ou seja, foram os renascentistas que elaboraram esse conceito de Idade Média como sendo uma época de transição, tá? E muitas vezes a gente percebe que o contexto e o entendimento da Idade Média é visto como a Idade das Trevas, a idade em que não houve produção cultural ou intelectual, exatamente devido à influência que a Igreja Católica exercia, mas na verdade a gente sabe que isso tudo é uma besteira, não há nada de Idade das Trevas na Idade Média. Existe sim um pensamento filosófico, racional, que é formulado, só que esse pensamento filosófico e racional, ele é pensado a partir do viés religioso. Tá? Então é importante a gente relativizar um pouco esses conceitos, essas questões pré-estabelecidas que chegam até nós quando a gente fala em Idade Média. Então, se tratando de uma idade de transição, a gente tem que pensar um pouquinho sobre qual transição seria essa. Bem, como a gente sabe, os povos bárbaros, eles invadem o Império Romano por volta aí do século V. E aí, a partir daí se inicia o chamado período medieval. A Idade Média, ela possui aí também duas periodizações. A Alta Idade Média, que vai do século V até o século X, e a Baixa Idade Média, que vai do século X até o século XV. Tá? Quais são as características, então, desse período da Alta Idade Média? Como estamos falando de um período de transição, a Alta Idade Média caracteriza-se fundamentalmente pela ruralização, tá? Ou seja, a população que antes vivia na cidade, dependia essencialmente do comércio, agora se concentra em sua maioria principalmente no campo. Tá? Então, no campo é que a gente observa a Idade Média se estruturando. Tanto que a gente vai perceber que a principal característica desse período é o chamado feudalismo. E o que é o feudalismo? Ele é um sistema político, econômico e também cultural que tem suas bases no feudo. O feudo é a grande propriedade de terra. Quem que detém a grande propriedade de terra é o nobre, é o senhor. Tá? Então vamos às características. A característica política do feudalismo, ela é basicamente a descentralização, ou seja, a partir do momento que os povos bárbaros invadem, né, o Império Romano, ocorrem as migrações, não existe mais uma política descentralizada. Aliás, não existe mais uma política centralizada, perdão. Ou seja, não existe mais um imperador, tá? Então a política agora, ela é comandada por vários nobres, cada nobre detentor de um feudo. Agora o império também se divide em alguns reinos. E o rei, ele não é uma figura absoluta como na modernidade. O rei, ele depende de vários outros nobres também, tá? E aí os pactos entre esses nobres são chamados de pactos feudo-vassálicos. O que significa isso? Um senhor de terras, um senhor feudal grandioso, né? De certa forma, acorda, né, a partir de um pacto com outro nobre, e esse nobre passa a deter o poder político sobre outro feudo. Tá? Então, essas relações feudo-vassálicas entre um nobre e outro são vistas geralmente como relações de fidelidade entre os integrantes da nobreza. Tá? Então, é importante a gente frisar isso no feudalismo. Existe uma política descentralizada e pautada principalmente a partir das relações feudo-vassálicas. Depois, a gente já vai para aspectos econômicos. A economia, ela passa por um período de retração. Por quê? A produtividade, de certa forma, ela se torna menor no feudalismo, bem como também o comércio. Tá? Porque o feudalismo é um sistema, né, político e econômico que centra-se no campo. Então, não existe um comércio tão forte como o comércio durante o Império Romano. Tá? Existe sim um comércio, só que ele é mais fraquinho. Tá? E aí, gente, a economia feudal ela embasava-se principalmente no plantio de grãos e a partir da rotação de culturas. Tá? Então, ora plantava-se tremoço, ora plantava-se cevada, ora plantava-se milho, ora plantava-se outro grão. Tá? E geralmente, né, a sociedade feudal ela era estática e estamental, ela era composta por 3 estados. O primeiro estado sendo ele, o clero, o segundo estado sendo a nobreza e o terceiro estado sendo os camponeses. Esses camponeses, eles deviam favores, né, porque eles trabalhavam
num regime de exatamente troca de benefícios, né? Então, enquanto os nobres deveriam protegê-los, né? Essa classe dos plebeus, ela deveria sustentar os dois estados superiores, né? Um estado é responsável pela oração, o outro pela proteção e o outro pelo trabalho. Então, os camponeses eles trabalhavam para sustentar os dois estados superiores a eles. Então isso é importantíssimo frisar. A sociedade ela funcionava-se basicamente assim, né? E tem um viés econômico nessa estruturação social. Os nobres e a Igreja Católica eles são mais privilegiados que os camponeses, tá? E aí, pessoal, vários impostos eram pagos por esses camponeses, né? Existia aí a corveia, a talha, a banalidade. Banalidade era quando o servo, né, o camponês, ele tinha que trabalhar alguns dias na terra do seu próprio senhor. A talha é quando o camponês devia dar parte de sua produção, tá? Então, assim, são vários impostos e são várias formas de exploração que a gente observa nesse período da história, tá? Basicamente, eu gostaria que vocês abstraíssem algumas dessas questões, tá? E não se esquecessem, em hipótese alguma, que essa Idade Média ela é muito estereotipada. Muitas vezes a gente observa essa estereotipação. Cabe a gente refletir um pouco mais sobre o período e entender. Forte abraço, pessoal, e beijão!